Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Lopescast. Para você que é dono, líder, aspirante à liderança de empresa, esse podcast foi feito para você. Aqui quem vos fala é Eliezer Ribeiro e estamos aqui também com Felipe Lopes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Eliezer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa segunda temporada do Lopescast. Estamos muito ansiosos aí para aquilo que nós mesmos preparamos para vocês. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, vai lá atrás aqui no nosso canal do YouTube, no Spotify também. Você pode ouvir ou ver também o podcast e masterizar aí muito conteúdo para você que é líder, dono de uma pequena, média empresa, ou você ainda que é aspirante à liderança, transformar aí, né, a sua empresa numa máquina de potência, né, Eliezer? É isso que nós vamos falar aqui, sobre alta performance no mundo dos negócios. E nós preparamos aí com muito carinho um conteúdo muito bacana sobre a gestão estratégica de pessoas, como que por meio da liderança, da gestão de pessoas, você pode atingir os seus objetivos, os seus resultados, né? Com toda certeza, Felipe. E nós, né, nesse episódio, que foi montado aí com bastante carinho, baseado em todo o material que foi montado aqui pela Lopes Instituto por você, nós vamos trazer insights, ferramentas que pode ser usado, né, para um ativo da empresa, para um bem maior ali, que é para os colaboradores, né, que é eles que trazem resultados para a empresa, né? É isso aí, Eliezer. Nós aqui, a Lopes Instituto, naquilo que nós fazemos, nós somos, né, especialistas em desenvolver, treinar pessoas, em ensinar outros líderes a fazerem gestão estratégica de pessoas nas empresas. Então, particularmente, nós temos muita habilidade, muita experiência para ensinar quem está aqui nos ouvindo. Mas sem muitas delongas, nós resolvemos, né, e eu acho que é totalmente pertinente trazer o tema planejamento estratégico na gestão de pessoas. E por que eu falo na gestão de pessoas? Porque poucas pessoas falam sobre planejamento estratégico. Poucas pessoas falam. Mas a minoria ainda fala sobre planejamento estratégico na gestão de pessoas. Então aquilo que a gente vai estar falando aqui, para quem está nos ouvindo, nos vendo, é algo totalmente inovador, né? As pessoas, se elas procurarem na internet, elas vão ver muito pouco conteúdo, mas muito pouco mesmo, falando sobre isso. E eu, particularmente, passando por muitas empresas, sejam grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, né? Nós aqui da nossa empresa, nos últimos meses aí, 2 meses, treinamos mais de 100 líderes. Então nós temos dados, fatos, para comprovar que, por meio de um bom planejamento estratégico de pessoas, ou seja, fazendo gestão estratégica de pessoas, a empresa ela alavanca os resultados. Não tem como não ter resultados, alta performance nas empresas, você fazendo gestão de pessoas. Então, falar sobre esse assunto, planejamento estratégico na gestão de pessoas, é algo que de fato vai provocar em você hoje, né, pensar diferente sobre isso e com certeza ter muito resultado no dia a dia e no mundo naquilo que você faz na sua empresa. Maravilha. Então você que é dono, líder ou aspirante à liderança de empresa, vem conosco que hoje o tema, né, o podcast vai estar recheado de assuntos. Felipe, e a gente terminou uma turma agora, né, de gestão estratégica de pessoas, né? E há pouco tempo a gente estava conversando aqui, né, que a gente tem até uma metáfora que a gente consegue colocar muito aí dentro para a pessoa acabar entendendo de fato como é a gestão estratégica, né, na questão de liderança, na alta gestão aí, como lidar com os colaboradores. Você pode apresentar um pouco mais aquela metáfora que você falou comigo aqui há um pouco tempo aqui no escritório? Eliezer, a metáfora que a gente traz nos nossos treinamentos, nas nossas formações, né, e que para mim faz muito sentido, espero que também para você que está nos ouvindo aqui também faça sentido, é a história dos 3 porquinhos, né? Quem nunca viu, quem nunca ouviu? Acredito que é a grande maioria. Se você não viu, não conhece, vai lá, procura, porque vale a pena. E o fato que um dia a mãe, né, ela vendo ali a maturidade dos 3 porquinhos, ela resolve dar os recursos necessários para cada porquinho e fala, olha, agora você vai se virar, né? Basicamente isso que a mãe dos porquinhos falam. E aí o primeiro porquinho, ele vai lá, né, para quem sabe da história, sem muito esforço, ele fala, com aquilo que a minha mãe me deu, deixa eu construir uma casa aqui de palha, e porque eu consigo construir uma casa de palha rapidamente, isso vai fazer com que eu tenha mais tempo para brincar, para me divertir, etc. E ele vai lá
e como vocês sabem, ele constrói uma casa de palha. O outro irmão, né, um pouquinho mais espertalhão, ele falou, peraí, eu não vou construir uma casa de palha, não. O que eu vou fazer? Porque se o lobo só assoprar, né, a casa de palha vem a cair por terra. Então, eu vou construir uma casa de madeira. Então, o segundo porquinho foi lá e construiu uma casa de madeira. Levou um pouco mais de tempo, né, para construir a casa do que o primeiro porquinho construiu a casa de palha, mas de fato também ele não se atentou que ao sopro do lobo, né, o primeiro sopro poderia a casa não cair, mas com um vento muito forte a casa poderia vir a desabar. E aí o terceiro porquinho, o irmão mais maduro, falou, eu vou planejar, vou pensar aquilo que eu preciso colher de material para construir uma casa forte, né, uma casa, né, na qual o lobo possa vir aqui e se ele soprar quantas vezes for, né, minha casa ela se mantenha sustentada. E o que a gente traz dessa história do Três Porquinhos? O que ela remete a uma gestão estratégica de pessoas? Totalmente. O primeiro porquinho que construiu uma casa de palha, eles remete àquela empresa que não acredita na gestão de pessoas. Aquela empresa que não faz gestão de pessoas. Aquela empresa que não faz gestão de pessoas, que não se importam com as pessoas, que não tem estratégia para lidar com as pessoas, é aquele empresário que fala, nossa, mas tá difícil contratar. Não estou falando que tá fácil, mas existem estratégias para que você possa melhorar essa performance na contratação, por exemplo. Aquele empresário que reclama, né, sobre que o funcionário dá trabalho, e de fato dá trabalho mesmo, mas que ele não consegue arrumar uma saída, é o primeiro porquinho. É aquele empresário que não tem gestão de pessoas e uma hora a empresa dele pode cair por terra. Ah, mas minha empresa já tem há 20 anos, meu amigo. Né, olha a empresa, o exemplo da Kodak. Hein? A Kodak veio a cair por terra. Né? E aí nós temos o segundo empresário que ele já faz, né, ele acredita que ele faz gestão estratégica de pessoas. Ele tem lá líderes na empresa, ele consegue departamentalizar a sua empresa, então ele tem pessoas responsáveis por cada setor, só que isso não basta. Né? Assim como o segundo porquinho. O lobo foi lá, assoprou uma vez, duas vezes, veio um vento muito forte e também a casa de madeira caiu por terra. E aí a gente sabe da história dos três porquinhos, que aí pega o lobo, o porquinho que construiu a casa de palha, o que construiu a casa de madeira e correm para a casa daquele porquinho que construiu a casa de tijolos. E aí o que a gente vai falar aqui, vai ensinar a vocês, é construir de fato uma casa de tijolos, onde o lobo pode assoprar, vir animais, enfim. E nada, né, vai conseguir abalar a tua estrutura. Obviamente que você vai se esquivar de problemas, você não vai se esquivar de problemas. Você vai evitar os problemas, você não vai evitar os problemas. Mas você vai conseguir se sustentar. Quais são os problemas? Problemas, né, enfrentados aí na gestão de pessoas. Então, o que nós vamos ensinar para vocês aqui hoje na gestão de pessoas se remete muito a como você criar um planejamento forte, sustentável, para que a sua empresa possa parar de pé. E não só parar de pé, mas você ser competitivo e vencer no mercado de trabalho atual. Porque a gente sabe que comprar uma nova unidade, comprar materiais, né, comprar um terreno, alugar uma máquina, isso tudo é muito fácil de se fazer quando você tem dinheiro. Mas contratar as pessoas, treinar as pessoas, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas entreguem um resultado, você só consegue fazer isso quando você tem um planejamento estratégico. Ou seja, não adianta eu querer recrutar, treinar, né, pensar em engajar, desenvolver o meu time, sem antes eu não pensei no planejamento estratégico. Então tudo vem do planejamento estratégico. Assim como aquele terceiro porquinho que falou, peraí, eu vou gastar um pouco mais de tempo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a minha casa ela vai ficar forte e sustentável. Felipe, é interessante isso porque quando a gente está conversando e trazendo aí mais para a realidade, né? Pegamos o terceiro porquinho aí que foi usado nessa metáfora, né, nessa história, e simplesmente é a empresa que ela tem visão, que ela tem missão, que ela tem valores dentro da empresa, que traz clareza para onde se quer seguir. Né? Muitas vezes a gente conversa com alguns empresários e o empresário fala, não, eu não preciso disso, eu não preciso falar nada para o meu funcionário, né, para o meu colaborador. Então nós entendemos que com essa clareza você consegue ir mais longe. Esses dias para trás a gente estava conversando também, se eu não me engano, quinta da semana passada, que eu até trouxe para ti aí uma história que foi o quê? Né, que a gente tem um empresário na cidade que falou que estava construindo uma outra unidade. Mas aí ele falou, pô, beleza, eu tenho dinheiro, mas e o meu time? Como que tá? Tá muito disperso, né? E etc. Então ele optou por declinar nesse projeto,
e voltar a olhar para o time de novo, porque ele só tá crescendo e ele não estava dando essa atenção que o time pedia para ele, né? Que era um treinamento, que era uma orientação e etc. E como você bem colocou, não adianta você ter uma, duas, três empresas se de fato a estrutura dela, que vai ser a estrutura de tijolos, a base, são os colaboradores que vão estar ali quando você não está, para a empresa rodar sem você. Então eu entendo que essa parte estratégica que a gente vai trazer muito é realmente colocar uma armadura aí num colaborador que às vezes não tem, para quê? Para que ele se sinta mais forte e mais preparado para encontrar, né? E até mesmo lidar com os desafios. Como você bem colocou, né? Não é fácil lidar, né, com líderes, né, que precisam treinar e às vezes não quer. Ou quem está sendo liderado, pô, eu peço para você fazer desta forma e você acaba não fazendo. Então, o conteúdo de fato que a gente vai estar trazendo, né, você vai estar apresentando mais a fundo, eu entendo que é muito importante para quem está nos ouvindo, né? Aliás, de fato falar sobre gestão e estratégia de pessoas é falar sobre resultados. As pessoas acreditam que falar sobre pessoas, né, é falar simplesmente sobre pessoas, né? E falar sobre pessoas, gestão e estratégia de pessoas, não é falar simplesmente sobre pessoas, é falar sobre resultado, né? Se tem resultado, sim, fazendo gestão de pessoas, não é mimimi aqui, não é conversinha de, né, que não faz sentido. E como se faz um planejamento estratégico de gestão de pessoas, né? Isso que as pessoas estão, né, devem estar se perguntando. Primeira coisa que você tem que definir e deixar muito claro para você como dono de uma empresa, ou se você é um líder de uma empresa, isso tem que estar muito claro na tua cabeça, é para onde a tua empresa está indo, né? A gente fala qual que é a visão da tua empresa, para onde você quer ir, quer montar uma segunda unidade, quer ser referência no teu setor, quer vender, né, 30% a mais, quer diminuir o tempo de espera do seu cliente, quer aumentar a velocidade na entrega, o que você quer? Então você tem que ter muito clara a visão da tua empresa, para onde a tua empresa está indo. A gente fala da visão, missão e os valores. É indiscutível e indispensável falar sobre isso quando se fala sobre gestão e estratégia de pessoas. Então você tem que definir e deixar muito claro qual é a missão da sua empresa, qual é a visão da sua empresa e quais são os valores. Talvez isso esteja claro para você que é dono de uma empresa, mas talvez não está claro para os líderes da empresa. E aí, aonde entra, né, nessa conversa aqui os líderes? Os líderes são aquelas pessoas que vão replicar para o seu time, para o setor operacional, para os seus colaboradores, a missão, visão e valores. Os líderes são quem vão vivenciar a missão, visão e valores da empresa, para que os outros colaboradores, não por meio de um quadro, mas de uma frase, mas por meio do comportamento, possam ver, né, perceber por meio do líder aonde a empresa está indo. E de fato, o que é uma missão, visão e valores? A missão de uma empresa é a razão pela qual a empresa existe, né? Qual que é a missão da Lopes Instituto? A missão da Lopes Instituto é formar líderes para que esses líderes possam ser protagonistas da nova gestão de pessoas nas empresas. Essa é a nossa missão. Então a gente não vende curso, a gente não é marqueteiro, a gente não é uma empresa de consultoria de treinamento. Nós somos uma empresa que temos uma missão muito clara, que é formar líderes para que eles possam ser protagonistas, ou seja, agentes de mudança da nova gestão de pessoas na empresa. Então qual é a missão? A missão é aquilo que nós fazemos, aquilo pela qual nós estamos nos reunidos agora aqui. Nós estamos reunidos para quê? Para fazer um podcast? Não, nós estamos reunidos para viver a nossa missão. Podcast é uma atividade que está fazendo a gente, né, viver a nossa missão. E qual é a nossa visão? Nossa visão é muito clara também, é formar 2.000 líderes nos próximos 2 anos. Qual que é a visão da tua empresa? Para onde a tua empresa está indo? E os valores? Valores é aquilo que é inegociável, aquilo que molda aquilo que a gente faz aqui dentro. Né, nós temos vários valores aqui na empresa, enfim, entre eles, né, estão a ética, a persistência, a formação continuada, a obsessão por resultado. Esse é um pouquinho, né, daquilo que a Lopes Instituto faz. Aí você pode estar pensando assim, Felipe, mas eu sou um líder, eu não sei qual que é, né, essa missão, visão, valores da empresa. Você tem que indagar o dono da empresa, você tem que perguntar para ele qual que é. Porque você precisa saber para transmitir isso para os seus colaboradores. E se você é um dono de uma empresa e você não tem isso definido, missão, visão, valores, pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo agora e entenda que isso não é conversa fiada. Isso não é conversa para boi dormir. Isso é sério.
Se você tá batendo na tua cabeça aí, não tá tendo resultado com as pessoas, é porque você não tem isso definido. O fato é que muitas pessoas acabaram banalizando isso, né? Fazendo ali um quadrinho, botando na parede, né, da empresa, missão, visão, valores, não vivenciam isso e isso acaba, né, que muitas pessoas banalizando. Acreditam que isso não serve para nada. Mas não é uma conversa para boi dormir, tá? É isso de fato que vai fazer você ter resultado, né, o resultado que você almeja. Então a primeira coisa para você ter um resultado, chegar no objetivo que você quer, independente de qual seja ele, é definir missão, visão e valores. E repito, o que é missão? É aquilo que dá sentido para tua empresa, aquilo que você faz diariamente. O que é visão? Aonde você quer chegar, aquilo que você quer conquistar. E os valores, poxa, é aquilo que é importante para vocês, né? Quais são os comportamentos que são inegociáveis e importantes para vocês, né, agirem no dia a dia. E é importante falar sobre isso, Elias, antes de passando a palavra para você, que aqui na Lopes Instituto nós não falamos bonito, nós vivemos isso. Aqui, para quem quer um dia, quiser um dia, já vai um convite, conhecer a nossa empresa, a gente vive isso intensamente, está no nosso DNA. Por isso que a gente só escala, tem resultado cada vez mais. Isso, e como você falou, né, a gente pega aí a turma de formação, a turma de workshop, o pessoal do Lapidando Talentos, que é os jovens, eles estão aqui semanalmente conosco, eles sabem o quão a gente preza por isso, né, principalmente pelos valores que são inegociáveis aí na questão da empresa para onde ela quer buscar. E, Felipe, foi até bem legal a hora que você falou que se o empresário ou a liderança não tem clareza disso, né, ela precisa chegar o líder pro dono da empresa, né, para saber se tem, ou o dono de empresa acabar montando. A gente falou em outros temas na primeira temporada, né, como que a pessoa vai sentar para poder montar isso. Ela vai ter que realmente sentar, estudar, porque, como você acabou de colocar, a missão, o que ela quer deixar, né? Qual que é o legado que ela quer fazer? A visão, o que ela tem aí para um longo prazo para a empresa dela, e valores é o que ela quer colocar lá dentro. Felipe, e a gente está conversando com uma empresa que a gente está buscando aí a questão de fazer o treinamento da liderança dela. Pô, beleza, aí o empresário que está nos assistindo, ou o líder que fala, eu não tenho isso dentro da minha empresa. Por onde que eu começo? Por onde que eu vou ver? Aonde que eu vou buscar mesmo isso daí para poder iniciar? Porque a gente sabe que se colocar a pessoa para fazer isso no dia de amanhã, só dando, vamos falar, o ferramental para ela e ela não ter aplicabilidade, isso aí ele vai rodar e não vai fazer acontecer. Como que você orientaria o líder, o empresário que está iniciando agora, essa questão de começar a colocar em prática essa gestão estratégica nas pessoas? Como que a gente poderia ter um direcionamento inicial? Aliás, de fato, é fácil falar sobre isso, tá? Nós falamos sobre isso com muita tranquilidade, porque a gente vivencia isso, a gente estuda isso há muito tempo, né? A gente replica nas empresas, então é fácil falar, mas é difícil construir isso, né? E construir isso sozinho, talvez, para quem não tem habilidade, eu acho que é um processo muito dificultoso, difícil. Então, para quem não tem uma missão, visão, valores, claro, e quer implementar isso na empresa, eu tenho clientes, né, que falam para mim, Felipe, e aquele quadrinho da missão, visão, valores, quando a gente vai fazer? Fala, olha, na hora certa, né? O processo na hora... Por que na hora certa? Qual que é a hora certa? A hora de sentar com o tempo e fazer. Não é em meia hora que a gente vai discutir isso e você vai colocar na parede, ou pelo menos nem precisa colocar na parede, mas difundir para os seus colaboradores. Porque aqui na empresa, por exemplo, nós temos só os valores na lousa, no quadro ali, né? A gente não tem a missão e a visão estampada, mas a gente vivencia isso. Então a gente é o contrário, a gente não tem estampado na parede, mas a gente vivencia isso. Então assim, de repente você vai precisar de ajuda de uma empresa de consultoria, você vai precisar... ou pesquisar mais sobre o assunto. E aí, uma vez que você entendeu um pouco melhor o que é isso, missão, visão, valores, né, pesquisou bastante, né, a respeito, ou tem uma empresa de consultoria, meu amigo, aí você vai ter que juntar, né, a diretoria da empresa. Então você pega os diretores da empresa, se a empresa não tem diretoria, pega os donos da empresa, talvez um ou outro líder que de fato é muito importante, que já está há muito tempo na empresa, que conhece ali, né, como a empresa funciona, e você vai ter que criar isso, e criar do zero mesmo. E como se cria isso? Poxa, como se cria a missão? Fazendo uma reflexão. Por que eu abri meu negócio?
A missão a gente fala que é o grande diferencial do teu negócio, tá? O produto não é o teu diferencial, o produto é a tua missão. Qual que é a tua missão? Eu posso vender refrigerante, mas a minha missão ser diferente. Então você tem que refletir sobre isso. De fato, as pessoas não gostam porque é um lado muito filosófico, né? Uma coisa muito que você vai ter que, de fato, assim, né, interagir consigo mesmo. Então é uma busca, né, interna. A visão é definir muito claro para onde a tua empresa quer ir. Para onde a tua empresa quer ir? Para onde você quer ir? Você quer crescer? Você quer ser referência na sua cidade? Você quer conquistar mercado? Então isso tem que estar muito claro. E os valores, né, de fato, parece um pouco mais fácil. Por que os valores são um pouco mais fáceis? Porque é olhar para aquilo que você é. Porque o valor de uma empresa geralmente é aquilo que o dono da empresa é, aquilo que a diretoria da empresa é, aquilo que ela define certo para aquela empresa. Olha, para nós aqui na nossa empresa, quando a gente tá com uma maré difícil, a gente tem muita fé, a gente acredita que as coisas vão dar certo. Isso vem do quê? Isso vem de mim, da criação, né? A gente tem uma formação continuada. Poxa, eu não abro mão de sempre estar estudando, de sempre estar lendo, de sempre estar buscando conhecimento. Então, se isso é importante para mim, eu tenho que transmitir para vocês. E vocês têm que vivenciarem isso. Então, como construir a missão, visão, valores, se de fato é o primeiro passo para você criar um bom planejamento e estratégia de gestão de pessoas? É ou pedir uma ajuda de fato de uma consultoria, ou você pesquisar muito sobre o assunto, né, e entender como você dá os seus primeiros passos, e aí você reunir a equipe estratégica da empresa, né, ou talvez você e mais uma pessoa sozinha é difícil fazer. Precisa de algumas pessoas ali para estar ajudando você a refletir. Tem empresas que a gente conhece que eles vão num hotel, num resort, é tão importante isso, que eles se fecham 2 dias ali, que eles se fecham um dia inteiro ali, e eles começam, não que você vai definir, mas eles já começam a dar os primeiros passos, os passos iniciais. Então, é assim que se começa a pensar sobre missão, visão, valores. Show. Para quem aí tá nos ouvindo, né, creio que ficou claro, como você disse, não é às vezes só ouvindo aqui que amanhã você vai conseguir colocar, mas você consegue arranhar. Mas a gente tem produtos também, aqui agora já fazendo um jabá, né? A gente tem produtos de consultoria para fazer esse tipo de serviço e também a mentoria para poder tá orientando os empresários. Então você, empresário, líder que a sua empresa não tem essa clareza, caso tenha dificuldade, pode entrar em contato conosco, né? Porque nós conseguimos tá dando todo esse suporte. Mas, Felipe, e aí a gente até ensinou, né, algumas formas do empresário tá colocando isso para começar a iniciar. E uma delas, o que a gente apresentou na nossa formação, é pegar um pouco aí da matriz SWOT, né? E começar, beleza, eu vou começar aqui com o meu time que eu não tenho nada. Para quem não sabe, né, a matriz SWOT é pontos fortes ali da empresa, pontos fracos, né, oportunidades que tem para poder crescer e também a questão de ameaças, né, ali dentro do time. Então, a pessoa, ela pode estar buscando, né, a gente tem material no Instagram sobre o assunto, mas também tá podendo nos chamar aqui para a gente poder orientar, mas querendo ou não, isso é uma das ferramentas que ela consegue colocar em prática para saber quais são os pontos fortes do time dela hoje. Pô, é um líder veste a camisa, o time é engajado, etc. E com essa ferramenta, a gente começa a ter clareza de qual ponto que eu estou na empresa hoje. Porque como você colocou, não é fácil. Você não vai chegar amanhã na tua empresa e já vai deixar toda a teu MVV pronto, né? Que é missão, visão e valores. Então você tem que começar a desenhar ali inicialmente, né? Você precisa começar a desenhar inicialmente. Então, Felipe, outra coisa que a gente consegue fazer além da consultoria, além da mentoria, que a gente já tem alguns clientes que faz isso, o que você daria aí de norte para que a gente consiga aplicar a gestão de pessoas, mas ela voltado para quem já tem um time hoje e fala, pô, mas o meu time está desengajado, o meu time tem como se fosse aquela batata podre que atrapalha os outros no time, né? Que é uma pessoa denegrindo a imagem da empresa. Como que a gente consegue lidar com isso hoje dentro de empresas, Felipe? Lézer, por que a gente falou que o primeiro passo para você criar um planejamento, né, de gestão estratégica de pessoas numa empresa se começa pela missão, visão, valores? Porque tudo parte desse princípio.
né, de onde você quer chegar, quem você é, né, e aquilo que é importante para você. Porque veja bem, como que você vai contratar alguém? Como que você vai treinar alguém? Como que você vai avaliar alguém? Como que você vai remanejar alguém se você não sabe qual é a sua missão, visão e valores? Uma vez que eu sei qual é a minha missão, visão e valores, tudo parte desse pressuposto. Perfeito. Aí eu vou contratar alguém. Você tem que contratar alguém que tem essas competências. Óbvio que as pessoas, de 10 pessoas que você contratar, 8, 7 não vão ter, né? Talvez não vão ter isso claro para eles ou não vão viver isso, a missão, visão, valores. Porque eles estão chegando na empresa agora. Mas é indispensável, né, e inadmissível que, uma vez elas entrando na empresa, elas não sejam absorvidas por isso. Ou seja, o líder, aí que entra o papel do líder. O líder é o dono da empresa. Se uma empresa não tem um líder, cargo de gestão, né, de gerência, supervisor, coordenador, enfim. Se tem, por isso que o líder tem que saber qual é a missão, visão, valores. Porque ele vai transmitir isso para o colaborador. Então ele contratou o colaborador, meu amigo, olha, você está fugindo aqui da nossa rota. Se você continuar fazendo isso, se você não atingir suas metas, nós vamos atingir a nossa visão de futuro? Ah, não vai. Então tem que treinar você aqui. Cara, você é muito bom tecnicamente, mas você chega atrasado, nossa, me dá um trabalho, não tem uma habilidade ali com os colegas de trabalho, ou é até muito bom, só que, cara, você não procura estudar, não procura se aperfeiçoar, foge dos nossos valores. Então tem que estar, né, dando um adendo para essa pessoa. Então eu conheço qual é a minha missão, visão, valores. Uma vez que essa pessoa entrou na minha empresa por meio da seleção de pessoas ali, cara, eu tenho que instruir ela. Eu tenho que instruir ela para onde a minha empresa está indo. Por isso que muitos empresários, ou melhor, líderes, falam: nossa, cara, mas tá difícil reter as pessoas na empresa. Tá muito claro aquilo que a sua empresa espera dela? Para onde a sua empresa está indo? Ah, Felipe, tenha paciência, Felipe. Eu tô com um problema aqui para contratar, você vai me falar disso? É isso! Aí mesmo sabendo, mesmo estando muito claro para onde a minha empresa está indo, para onde ela vai, mesmo estando muito claro para o colaborador não está colaborando, cara, aí é onde, né, que você vai ter que ser maduro o suficiente e entender se faz sentido permanecer com ele na empresa ou não. Sim. Porque imagina, a velha metáfora também, você põe uma equipe inteira, né, num barco, e aí você sai remando. Você tem muito claro que você quer chegar numa determinada cidade, num determinado destino. Beleza, só que aí existem pessoas que estão remando contra. Ou não estão remando. Melhor, não estão remando. Cara, uma hora vai ficar pesado, porque vai subir mais pessoas no barco, você vai contratar mais gente. O que você tem que fazer? Tem que selecionar, olhar quem não tá remando, quem tá remando contra e tirando. E como que se faz isso? Tendo claro para onde a tua empresa está indo, sobre aquilo que a gente falou há pouco, né? Missão, visão, valores, e identificando o perfil de cada funcionário. Esse funcionário tem esse perfil? Ele está vivendo aquilo que eu quero? Ah, não está vivendo. Por que ele não está vivendo? Na maioria das vezes ele não está vivendo porque não está claro para ele. E ótimo, gente. Não adianta você falar para o funcionário: olha, nossa visão é... Se faz uma reunião no início do ano e fala: ó, nossa visão é essa. Né? Nossa missão é esse, nosso objetivo é esse, beleza, depois não se fortifica isso, né? Não vai se retroalimentando isso, tem que ir retroalimentando. O funcionário fez algo de errado, olha, por isso você fez, tá fugindo dos nossos valores. E aí você vai conseguindo construir e fortalecer a tua equipe, você vai multiplicando aquilo que você quer para a tua equipe. E tudo que você for fazer dali para frente, seja treinar, seja demitir, seja contratar, seja desenvolver, é embasado nisso. As pessoas não vão vir com a tua missão, visão, valores, não vão vir. Você vai ter que construir isso nelas. E aí, se você não tem programa de treinamento, de desenvolvimento, de orientação, de suporte, de mentoria dentro da tua empresa, se você não tem coach dentro da tua empresa, e coach aqui, gente, não é uma pessoa ser coach, mas é usar a ferramenta de coach, que é completamente diferente. Se você não tem isso, cara, existe um distanciamento muito grande daquilo que você quer e aquilo que os seus colaboradores estão fazendo. Qual que é esse distanciamento? Tá claro para você onde você quer ir, só que não tá claro para eles. Se não tá claro para eles, uma hora vai sair faísca. Não dá match isso aqui, não dá tração. É a mesma coisa que você estando no barco e remando sozinho e os colaboradores não sabem para onde você está levando eles. Então, assim, construir essa missão, visão, valores, tudo dentro de uma empresa vai partir disso. Todas as suas tomadas de decisões depois disso, contratação, repito de novo, vai ter que ser embasado na missão, visão, valores. E sempre vem recapitulando, vem trazendo à tona isso de novo,
tá? Porque é isso que vai fortificar a cadeia, deixar isso forte e as pessoas vão entregar resultado. Isso entra muito na questão que a gente já conversou há algum tempo, né? A questão do fit cultural mesmo da empresa, né? Que é, querendo ou não, esse match, né? Pô, dá certo, a pessoa tem, né, esse fit cultural, ele tem essas características e a empresa consegue ceder para eles, aí eles dão esse tal match que nós falamos, né? Que os dois acabam se encontrando ali e aí vai dar um namoro ali. Então é bem interessante, Felipe, porque pulando aí da missão, visão e valores, que a empresa tem que ter isso daí claro para ela, aí entra num recrutamento e seleção de pessoas. É o que você falou, não adianta eu ir prestar uma entrevista, eu busco A para minha vida, a empresa quer entregar B. Não adianta, eu vou entrar ali para uma coisa passageira. E quem está contratando precisa ter isso muito, né, certeiro ali, muito claro. Pô, beleza, eu vou fazer um recrutamento ali, eu vou montar uma seleção de pessoas. Então, peraí, deixa eu analisar o currículo. E a gente comentou assim que começou, não tá fácil contratar, né? Certo. Mas, então, já temos dificuldade para poder fazer a contratação. Então, vamos fazer ela certa. Não adianta chegar, pegou o currículo hoje, depois do almoço já está contratando a pessoa desesperadamente. A gente teve o workshop aí há praticamente uma semana, né? E a gente conversou com mais de 7, 8, 9 empresas aí de diferentes segmentos. E aí a gente tem empresas que têm um recrutamento mais rápido, como tem recrutamentos que levam 3 meses, que é um recrutamento para uma atividade mais técnica, precisa ter provas, precisa ter exercícios ali para ver se a pessoa vai saber colocar. Então, de fato, quem está analisando o dono, o líder que está participando, né, ele tem que estar muito atento nisso. Ele também, eu vejo que, como você colocou, não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar que eu quero fazer o podcast com você, mas, pô, eu não tenho nenhum valor da empresa. A visão de vocês é para daqui 5 anos, mas a visão do Eliezer é para daqui 1 ano. Então, não vai dar match, cara. E aí, ambas as partes só vão se desgastarem. E às vezes eu posso, né, eu sendo uma contratação errada, às vezes eu posso chegar a começar a denegrir a imagem da empresa, porque não teve clareza ali naquele momento. Aí eu passo para o outro colaborador, mas pô, a empresa não está entregando o que eu quero para mim. Mas claro, não é o que eu quero, e sim o que a empresa vai fazer. Ela tem que buscar o que é dela. Felipe, você tem um negócio muito interessante que você comentou em um dos nossos treinamentos, que é a diferença, né, entre recrutamento e seleção de pessoas. Eu, pelo menos, né, até o momento, até quando você falou com a gente aqui, né, eu não tinha conhecimento, eu vejo que quem está nos assistindo também ainda não conhece essa diferença, acha que é tudo igual, né? Que, não, isso é obrigação somente do RH, o líder não tem que participar, porque a gente teve isso no nosso workshop. Eu acho legal você deixar mais claro para quem está nos ouvindo também essa diferença dos dois. Quem faz a entrevista hoje nesse mundo que a gente está mudando também, que não é só o RH, o que você tem para trazer para nós? Eliezer, antes de te responder essa pergunta, né, que é muito importante, deixa eu voltar um pouquinho para trás. A empresa, por ela ter um problema, ela acaba causando um outro problema. Como assim, Felipe? Eu tenho um problema, preciso contratar uma pessoa, é um problema. Nossa, cara, minha demanda tá alta, e eu preciso colocar mais gente aqui no meu departamento para produzir, enfim. Então passa alguém na calçada, primeira pessoa que passa na calçada, a pessoa já gruda ela e já fala, olha, vem aqui, veste a camisa da minha empresa, que tem plano de saúde, que tem ticket, aqui é um lugar muito bom para trabalhar. Entra aqui. E beleza, contrata. Só que depois, na contratação, a gente fala que é uma herança, né? Tem herança que é boa, tem herança que não é boa. E aí, cara, se você fez uma contratação muito rápida para suprir, né, uma vaga ali que está disponível na tua empresa, isso vai te trazer mais dor de cabeça depois, futuramente. Vai te trazer. Porque você vai demorar mais para treinar, mais para desenvolver, mais tempo de adaptação. Essa pessoa, quando você começou a adaptar ela no quarto, quinto mês, ela vai sair da tua empresa, pedir para sair porque ela viu que não faz sentido, e etc. E é interessante falar sobre isso, que tem clientes meus que eles não têm missão, visão, valores estampados na parede. Só que inconscientemente, na inconsciência deles, né, a gente trabalha isso. De que forma que a gente trabalha isso? Quando o colaborador vem fazer uma entrevista na empresa, a gente deixa muito claro aquilo que pode, aquilo que não pode. Aqui você faz horário extra, meu amigo. Aqui trabalha pra caramba. Aqui trabalha de sábado e domingo.
Né? Aqui, nós aqui, quando a gente vai fazer as nossas reuniões, quando as pessoas vão entrar aqui para trabalhar conosco, a gente fala, meu amigo, aqui tem época aqui na Lopes que é pauleira. A gente trabalha até tarde da noite. Então, assim, você está disposto a isso? Né? Por mais que pode ser que a pessoa fale que está disposto, né, disposta, mas com o tempo a gente percebe que não, e está tudo bem. Mas a gente já deixa muito claro. Então, isso é definir missão, visão, valores e passar para a pessoa no momento da entrevista. Então isso é importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, seja o RH, o líder, o dono de uma pequena e média empresa que faz esse papel. Meu amigo, você tem um problema para contratar pessoas, eu tenho prova viva disso. Tem um cliente que a gente demorou 4 meses para colocar uma pessoa no lugar. Demoramos 4 meses. Ele falou, Felipe, poxa, sabe que ninguém quer trabalhar com a gente? Eu falei, não é, que a gente está sendo rigoroso na seleção. E quando nós selecionamos uma pessoa, poxa, a pessoa está, né, há anos na empresa hoje, há anos não, mas 1 ano e meio, mais de 1 ano, e está super assim, é um dos melhores colaboradores do time, então traz resultado. Então vale a pena demorar mais tempo, mas contratar a pessoa que você entende que tem as melhores competências para estar no seu time. Qual que é a diferença entre recrutamento e seleção? Recrutar é atrair as pessoas. Atrair as pessoas para que elas queiram trabalhar na sua empresa. E aqui já uma dica, que, assim, gente, isso aqui, talvez você não tenha maturidade para entender isso agora. Eu gostaria que você tivesse. Isso aqui as pessoas pagam muito caro para a gente falar isso para elas. Não adianta pôr um banner, um post estampado nas redes sociais falando contrate-se pessoas. As pessoas não querem ser contratadas. As pessoas querem de fato, e aí de novo, não é conversa para boi dormir. Se você achar que é conversa para boi dormir, meu amigo, é por isso que a tua empresa ela tá fadada ao fracasso. É por isso que ela não está crescendo, ou é por isso que ela vai deixar de crescer em algum momento, porque o mundo está se voltando para isso. Porque você não deixou claro no recrutamento, que é a atração, é quando você fala assim, olha, aqui na Lopes estamos precisando de pessoas para poder nos ajudar a viver a nossa missão, que é formar líderes a serem protagonistas da nova gestão de pessoas nas empresas. Então, recrutamento é o momento de atrair as pessoas. Imagina um imã. O imã ele atrai, ele se conecta com algo, ele gruda em algo. Então, o recrutamento é quando você está, de fato, fazendo um anúncio, colocando um banner, uma faixa na frente da sua empresa, atraindo a atenção das pessoas, para que elas, de fato, possam falar assim, caramba, cara, nunca pensei que eu poderia ajudar aquela empresa ganhando dinheiro e ainda formar líderes. Eu gosto de ajudar as pessoas. Poxa, então ela pode viver uma missão na nossa empresa. E por onde que ela descobriu isso? Por meio do recrutamento, que é a atração ali das pessoas, atrair as pessoas. Né? E não tem nada de errado quando as empresas também, né, querem atrair as pessoas, né, quem elas estão recrutando ali, oferecendo ticket, bolsa de estudos, cesta básica, oferecendo plano de saúde, não tem nada de errado. É aquilo que elas têm de melhor e elas anunciam isso. Então elas recrutam as pessoas por meio disso. Então recrutamento é quando eu falo assim, olha, tô com uma vaga de emprego aberta. Tá? Não vou entrar nos méritos aqui de como fazer isso muito bem executado, porque leva um pouco de tempo. E a seleção, o nome já fala, de fato é onde você vai selecionar as pessoas. Onde você fala assim, cara, no meu topo de funil, então imagina que eu tenho um funil aqui. Né? No recrutamento eu coloquei 10 pessoas aqui no topo do funil. Agora eu vou fazer a seleção dessas 10 pessoas. Vou entrevistar com as 10 pessoas, elas vão passar por um processo de perfil, de teste psicológico, de temperamento, vão passar por uma entrevista bem acirrada para ver quais aqui dessas pessoas estão mais próximos daquilo que eu preciso. Você não vai achar ninguém pronto, você vai ter que formar. Mas quais das pessoas têm mais expectativas, tendências para poder estar na sua empresa? É isso que você faz na seleção. E aí você falou, Felipe, quem faz seleção hoje? Já não é mais o RH? Gente, o que a gente está trazendo aqui é muito inovador. Tá? Obviamente que nem tem empresa que nem tem RH, não tem problema, você vai chegar nessa maturidade ainda. Hoje, quem tem que fazer a seleção de pessoas dentro de uma empresa, sim, é o RH, que ele é o staff da empresa, só que quem é o líder do setor, ele tem que fazer parte dessa conversa, dessa seleção, porque ele sabe quais são as competências, as características, as habilidades, ele sabe aquilo que o setor ali precisa como habilidade para adentrar na empresa. Então, de repente, o RH fala, nossa, mas essa pessoa é muito inteligente, nossa, essa pessoa aqui, ela sabe escrever muito bem, essa pessoa aqui, ela vai se dar muito bem naquele setor. Quando vem o líder e fala, poxa, mas que bucha aqui que mandaram para mim,
o cara não é proativo, o cara não sabe aquilo que a gente precisa, ele foge da realidade. Isso é cultura. A empresa tem uma cultura, mas cada setor tem a sua cultura. Cada setor tem o seu jeito de trabalhar. Então, quando você traz o líder para dentro da conversa, da seleção de pessoas, ele começa a entender isso. Ele fala, peraí, caramba, cara, eu posso, né, ajudar aqui o RH, né, o RH mediano, né, a nossa conversa aqui, ajudar a selecionar a melhor pessoa para trabalhar no meu time. Porque imagina se você, Eliezer, é um técnico, um treinador, e eu sou o presidente, e eu falo, não, Eliezer, eu quero que esse jogue no meu time. Não, Eliezer, eu quero que esse jogue no meu time. Não, Eliezer, eu quero que isso faça. A gente sabe que, nossa seleção brasileira ela passa mais ou menos por isso aí. Mas assim, não vai dar certo. Porque você é o treinador. Você sabe aquilo que você quer pro time. Eu quero um jogador mais rápido nessa posição. Eu quero um jogador mais forte nessa posição. Eu quero um que chuta mais forte nessa posição. Eu quero um zagueiro mais alto, porque eu já tenho um mais baixo. Então você vai modelando o seu time do jeito que você quer. Você é o técnico. Porque quando o seu time não trazer resultado, quem você vai ser responsabilizado? Você. Você que vai ser responsabilizado por isso. Porque você é o técnico. Você que pediu as peças que você queria. Agora o presidente manda as peças. O técnico nem tá sabendo quais são os jogadores que vai participar no time dele. Depois o técnico é demitido. Quem tinha que ser demitido era o presidente. Então por isso que o líder do setor, ele tem que participar junto do RH. E por que eu falo do líder do setor? Porque talvez o líder ele não tenha essa maturidade também para fazer uma seleção, né? Uma entrevista, uma conversa, um bate-papo. Então o RH ele vai mediando. E aí os dois juntos vão entendendo qual é a melhor peça para a empresa. E de novo, né, contrate pessoa para trabalhar na sua empresa que tenha as competências que você precisa, que tenha as características, os valores que é ideal para sua empresa. E isso, no final do dia, vai dar certo, vai trazer alta performance, resultado. E depois que a gente encaixa todas as peças, tem uma história que eu já ouvi aí nos corredores e tal, né? Que é aquela história que se diz, né, que é da NASA, né, que tinha uma moça, né, eles estavam lá para colocar o foguete para a Lua, né? E tá todos os capitões lá, pessoas de alto escalão conversando, e aí tem uma senhorinha lá varrendo o chão, né, limpando a mesa numa reunião de tão importância. E uma das pessoas pergunta para ela, né, tipo, o que você tá fazendo aqui? E querendo ou não, né, eu imagino que na cabeça ele ia falar, estou limpando, tô... Ela fala, não. Ela pega e fala, eu tô levando o homem à lua, né, essa história ela é muito atual porque, ela entendeu o valor dela lá, que por mais que ela estava na área de limpeza, de zeladoria ali, o mais importante que ela podia entregar do dela, vestir a camisa, é que ela também, com o serviço dela, estava ajudando a levar o homem à lua. E como você disse, a importância do propósito que a pessoa tem para a vida dela, como a empresa tem para ela, quando as duas se encaixam, aí a gente tem aí uma longevidade muito grande para ambas as partes, Felipe. E eu vejo que a questão de selecionar, ela é muito importante também. Porque depois que você coloca a pessoa, que nem você acabou de falar, depois que ela acaba selecionando, se ela quer colocar para ontem, acaba que depois vai dar dor de cabeça, aí você tem demissão. E você tem que fazer uma coisa, eu digo assim, mais lenta, porque a gente viu isso muito no nosso treinamento, que o pessoal falou, né? Não, mas eu faço uma seleção, a pessoa fica ali 90 dias e depois ela tira a máscara. E foi o que a gente ensinou com algumas das ferramentas que nós temos, né, com personalidade de teste DISC, né, outras ferramentas que a gente tem ali no momento para você tentar identificar, né, o máximo possível, contratos psicológicos e etc. Mas por quê? Porque de fato a gente entende que isso é importante, né? A gente já passa por isso há 8 anos com isso, lidando com pessoas, empresas e etc. Então, quando você for fazer um recrutamento, de fato, não faça o recrutamento para ontem, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava, se você quer uma coisa para ontem, se programasse antes de ontem, para que você não faça nada correndo e depois fala, mas eu contratei errado, essa pessoa não servia para mim. Será que de fato, como você bem colocou aqui, né, a pessoa se preparou, ele trabalhou na parte estratégica para ver se de fato essa pessoa era a pessoa certa? E a gente vê muito também, Felipe, que alguma dos caras falam, mas o meu é auxiliar de produção ou auxiliar de alguma outra coisa. Independente. É a mesma coisa. Você tem que dar o mesmo grau de importância
como se fosse para uma pessoa de contabilidade, de RH e etc, né? Por isso que a gente fala, Eliezer, que é gestão estratégica de pessoas, e você trabalhar estrategicamente. Será que essa pessoa vai entregar o resultado que eu quero? Será que essa pessoa que vai conseguir me ajudar a chegar no meu objetivo? Será que essa pessoa que eu estou contratando aqui é a pessoa que eu quero casar? Né? A pessoa que eu quero que permaneça muito tempo na minha empresa? Eu tenho confiança de que essa pessoa permaneça na minha empresa? Essas perguntas precisam serem feitas. As pessoas falam, Felipe, na prática é muito fácil falar isso, mas, né, precisa ir de 40 pessoas e como que você vai fazer uma seleção dessa? Ninguém quer trabalhar na tua empresa. Claro que quer, é só aumentar o funil. Ao invés de trazer 100 pessoas para conversar com você, traga 300, 400. Se você não está tendo a quantidade de pessoas para fazer a entrevista que você precisa, é porque a sua área de recrutamento está falhando. Porque você não tá tendo um bom recrutamento. E se você não tá tendo um bom recrutamento, aí você tem que fazer várias perguntas, que não é para hoje. Tipo, como tá meu clima organizacional? Como que é a cultura da minha empresa? Como que é os valores aqui? Como que a gente pensa o nosso negócio? Pensa só em dinheiro ou pensa de fato em trazer resultado? Então, assim, tudo parte desse princípio, né? E aí o empresário pode estar pensando, ou o líder pode estar pensando, tá, mas então agora eu vou fazer missão, visão, valores, vou chegar na minha empresa, vou passar missão, visão, valores para todo mundo. Não é isso, gente. Você começa a fazer de uma forma muito simples mesmo e humilde. E que maneira que você pode começar a fazer de uma maneira muito simples e humilde? Chegando para as pessoas no ato da contratação ou depois que as pessoas estão na tua empresa, dizendo aquilo que pode. Olha, isso que está errado. Olha, você chegou atrasado. Eu não aceito que chegue atrasado na minha empresa. Olha, você não está usando uniforme. Meu amigo, é indispensável que você utilize o uniforme para mim. Como que os clientes vão ver a gente? Olha, você foi atender o cliente, você foi todo mal arrumado. Né? Cara, você tem que ir bem arrumado, né? Atender o cliente. Olha, você foi atender o cliente, você foi grosso. Não, você nem se reparou como você atendeu o cliente. Então, assim, isso é missão, visão, valores, na prática, né? É dizer aquilo que pode, aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Isso você já vai moldando a sua cultura. Você vai moldando o teu jeito de trabalhar. E na contratação é exatamente a mesma coisa. E aí, com o tempo, você vai ter um time forte. Se você tem uma empresa muito grande ou trabalha numa empresa muito grande, meu amigo, isso tem que ser feito de top-down, de cima para baixo. Né? Ou seja, da diretoria, do dono da empresa, tem que ser vivenciado por eles para depois chegar em você. Aí as pessoas falam, mas lá na empresa, Felipe, não tem jeito. Né? E eles não acreditam nisso. Se eles não acreditam, acredita você. Sim. Acredita você. Tá? Acredita você. Talvez você tenha que empurrar um carro. Empurrar o carro com 2 pessoas vai ser mais difícil, mas você consegue empurrar o carro. Tá? O que significa empurrar o carro? Poxa, talvez tenha você e mais um líder que acredita nisso. Vocês vão conseguir levar, talvez não chegar aonde vocês almejam, né, com o time de vocês, mas vocês vão conseguir ter muito mais resultado do que também desacreditando. Falar, então não vou fazer nada, que aqui na empresa não funciona. Se o dono não pratica, eu vou praticar? Sim, pratica você. Sim. Seja espelho para as outras pessoas, tá? Porque com isso, o dono vai começar a enxergar os resultados que a empresa está tendo, a diretoria, os resultados que a empresa está tendo e vão querer entender sobre isso, melhor sobre isso. E aí, meu amigo, vai chegar o momento. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Pode ser que chegue 30 anos. Aí vai da tua resiliência aceitar essa cultura para você ou não. No lugar que você está. Vai chegar que as pessoas vão olhar diferente para isso. Vão falar, caramba, vamos entregar mais energia nessa gestão estratégica de pessoas, que é isso que vai mudar o jogo na nossa empresa. Ô Felipe, e realmente, quando você fala isso, me chama muita atenção, porque agora o empresário, né, o líder deve estar perguntando, mas eu tenho que chegar lá e eu não tenho nada disso claro na minha empresa, eu tenho que chegar lá e demitir todo mundo? Não, peraí, começa a entender primeiramente, a tua visão, missão, valores, se não tem monte, teu time tá dentro, é o propósito tanto da empresa quanto com eles, e você começa a mapear quem vai estar dentro ou quem vai estar fora. E a partir desse momento, você fala, não, então, esse colaborador vai fazer parte, esse não vai. E aí primeiro você organiza o time. E aí, posteriormente a isso, a gente começa a trazer essas pessoas com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, até a cultura. A cultura nada mais é do que como você quer viver ali dentro. Então a gente já trouxe aí em 2, 3 treinamentos, é sempre um case para nós de sucesso, um dos clientes nossos, amigos, que tem a casa de baterias aqui, que a gente sempre fala, fui lá hoje de manhã, toda vez que você vai lá, o atendimento do cara surpreende, o serviço do cara surpreende, entendeu?
Então ele chegou lá, ele montou isso, ele tem claro isso com os colaboradores dele. Então, se não tá claro, ele já entende que essa pessoa ali não precisa ficar perdendo tempo lá e nem ele. Então, o que que ele faz? Ele capacita todo o time através do treinamento, né? Premia quando tem que ser premiado, que a gente já conversou disso. Então, eu acho que, principalmente ele dessa empresa, é muito interessante da forma que ele faz com os colaboradores dele. Porque você pode ir nas 3 lojas que tá ativa dele, e a gente falou disso a semana passada, o atendimento dele é dessa forma. Então, se o atendimento dessa forma, é no modelo top-down, é que você falou. Começa primeiro nele lá em cima, na diretoria, né? E depois vai passar para os colaboradores. E aí, de fato, você vai entendendo, pô, essa pessoa deve ficar no meu time, essa pessoa não deve. E aí você começa, né, a trabalhar estrategicamente como um xadrez. Pô, essa pessoa eu vou deixar no atendimento, essa outra aqui eu vou fazer uma promoção para colocar dentro do outro setor que ela se destaca mais. Então são essas formas que a gente vai vendo para começar a trabalhar, né, Felipe? E o líder, né? Quando eu falo líder, gente, seja o dono de uma pequena, média empresa, seja um gerente, supervisor, coordenador, seja um aspirante a líder, você que é um profissional, você está aqui agora nos ouvindo, nos assistindo. Se você não sabe qual é a missão, visão, valores da tua empresa, indaga as pessoas, né, para saber. E pergunta, chega para o dono da empresa e fala, olha, qual que é a nossa missão, visão, valores? De repente nem ele sabe, aí vocês, né, já é um pontapé inicial para vocês construírem isso juntos. De repente a empresa tem, só que pela correria do dia a dia, que acontece muito, enfim, por N motivos, a empresa, né, ela acaba não passando, que é um erro muito grande. Sim. Aí esse erro é um gap gigante na gestão estratégica de pessoas. A diretoria sabe, não, mas nós sabemos. Cara, passa para os líderes. Os líderes têm que viver, comer isso. O líder é obrigado a comer. Eu tinha um treinador de basquete meu, foi nosso, o Emerson, ele falava muito sobre isso. Cara, você quer jogar basquete? Eu falei, quero jogar basquete. Então você tem que acordar, dormir sonhando no basquete, tomar café pensando no basquete, almoçar pensando no basquete, jantar pensando no basquete. Se você fazer isso, você vai ser um atleta, cara, de alto rendimento. Mesma coisa, se você quer ter uma performance na tua empresa, né? Os líderes, eles têm que comer a cultura, têm que comer a missão, visão, valores, tem que decorar, tem que viver, tem que ser aquele líder que vai influenciar as pessoas a viverem aquilo que eles estão vivendo. Isso é essencial para que você possa ter um resultado, porque tudo que a gente vai tratar nos podcasts daqui para frente vem disso. Né? Vem do que? Um bom recrutamento, uma boa seleção, um bom treinamento, um bom desenvolvimento, uma boa recompensa, uma boa avaliação de desempenho, uma boa motivação, vem tudo da missão, visão, valores. Então tudo parte desse princípio. E aí, meu amigo, escreve isso que eu estou te dizendo, que eu vou te dizer agora. Escreve. Você precisa fazer a missão, visão, valores para você ser estratégico. Você tem que usar isso aqui para usar isso como uma estratégia para você ganhar mais dinheiro, faturar mais. Se você é um líder, você tem que usar essa estratégia para você ser promovido. Se você é um dono de uma pequena e média empresa, você tem que usar desses mecanismos como estratégia para você alavancar os seus resultados. Utilize como estratégia. Aqui no Grupo Lopes Instituto, nós temos 5 atividades, né, naquilo que a gente faz. 5 atividades. É bastante. E tudo que a gente faz, a gente vivencia isso. E dá certo. A gente forma as pessoas, a gente treina as pessoas, a gente demite pessoas, a gente vive isso na prática. Então viver isso, né, traz resultado. Eu acho que é isso que a gente queria deixar para vocês hoje. Né? Espero que vocês possam entender o que é uma gestão, como começa a fazer uma gestão estratégica de pessoas na empresa, porque eu falo que esse é o ponto de partida, né, Lésia? Isso. Desse ponto de partida, não perca os próximos episódios, de fato, porque disso a gente vai chegar, né, ramificar e vai levar você a atingir aquilo que você é necessário, aquilo que você quer na tua empresa. Isso, e só complementando o que você falou, tem uma frase atribuída ao Peter Drucker, que é o quê? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você ter somente a estratégia. Pô, peraí, será que o colaborador está muito ligado ali à tua missão, visão e valores? Porque é o que você falou, você pode ter a melhor estratégia do mundo, você vai, mas a pessoa que você vai estar contratando vai estar dando match, vai ter o fit cultural? Então é isso que eu tenho para deixar aqui, Felipe. Gostaria de agradecer vocês, a nossa 2ª temporada da Lopes Cash. Tenho certeza que vocês vão gostar. Continuem nos assistindo. Pô, tá precisando de ajuda? Já comenta aqui embaixo no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram. Você tem mais alguma coisa, Felipe? E pessoal, isso aí. Se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Que eu tenho certeza que você vai receber aí os
os primeiros conteúdos, não só o podcast, mas vários cortes aí, vários conteúdos que vai te ajudar a ter uma gestão melhor na tua empresa, estratégica de pessoas, a ponto de ter resultado. Então, curte aí, comenta, compartilha, para que esse conteúdo possa fazer sentido também para outras pessoas que são donos de pequenas e médias empresas e líderes gestores. Um grande abraço e nos vemos aí na próxima quinta-feira. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu!